Olá, galera, sejam bem-vindos a essa nossa aula de Web Programming. Nós estamos tratando o HTML5. Nesta aula, vamos falar sobre as tags de formatação para textos e fundos utilizando CSS. Antes, eu queria chamar a atenção da abordagem do HTML5. É uma abordagem semântica. Então, ele já tem algumas tags que dizem como é o documento. Isso visa facilitar os navegadores. Nós vamos preparar uma aula só sobre isso. Então, eu botei aí na transparência, vocês estão vendo, o texto aqui, ó, header, aí vem aqui o corpo dividido em regiões. Regiões do cabeçalho, região da barra de navegação, o texto principal, a barra lateral e o rodapé. São divisões que têm características semânticas. Nós vamos futuramente aprender sobre isso. Agora, essas divisões não têm nenhum efeito diretamente no texto. Então, aí à direita, vocês têm um arquivo no Notes mostrando essas coisas e embaixo o resultado. Aqui nessa setinha está mostrando que nada aconteceu. O HTML, independente do CSS, já tem algumas tags de formatação que a gente utiliza diretamente no texto. Aí na transparência, vocês estão vendo aqui a tag B, strong, I, em, mark, small, del, in, sup e sup. São tags que eu uso diretamente no texto e elas têm o efeito que está escrito aí. A minha sugestão é que vocês coloquem isso e testem. Na figura aí vocês estão vendo o elemento B e o elemento strong, né? O B ele coloca o texto em negrito e o strong coloca o texto dando destaque na importância, né? É, a mesma coisa para o I que sublinha, e o E ele dá alguma ênfase, tá certo? É, coloca em itálico, por exemplo, e quando eu boto a tag E, o texto fica enfatizado, tá bom? E o legal é vocês usarem esses efeitos no texto e verifiquem o que acontece. Nessa transparência, a gente continua apresentando. Por exemplo, se eu botar o sub, eu vou subscrever, vou botar o texto para baixo. Quando a gente escreve H2O, por exemplo, né? Ou botar alguma citação bibliográfica, normalmente a gente bota isso para baixo. Então, e eu posso também colocar para cima, quando eu levo ao quadrado, é muito utilizado. Então, se eu precisar, eu uso isso daí, tá? Continuando, nós estamos vendo agora a marcação marque. Isso aí é um marcador de texto. O texto vai marcar em amarelo, né? Aí temos o del. Quando você coloca um texto em del, quer dizer que ele vai ser eliminado. Isso a gente usa mais em revisão. Então o texto vai aparecer cortado quando aparecer formatado, né? E o INSE, que é a inserção. Normalmente, quando você insere um texto, ele vai aparecer sublinhado quando a gente faz isso. Então, aí tem um exemplo, né? Meu esporte preferido é Del Basquete, quer dizer, ele vai aparecer riscado, e INSE vai colocar futebol, ele vai aparecer sublinhado. Na transparência está aparecendo aí o texto que eu fiz no Notes, né, colocando essas formatações para a gente ver o efeito no desenho. Vocês podem fazer isso, parem o vídeo e façam isso lá no seu editor e vejam os efeitos para vocês testarem, tá? Então aqui está mostrando que subiu, tá vendo? Ó, quando a gente bota o sup, aqui desceu, né? Então observem com atenção, parem o vídeo e observem o texto e o efeito. O HTML define o conteúdo da página, mas não define a sua apresentação, a não ser com essas tags que eu apresentei agora direto para o texto. Mas ele, de uma maneira geral, não mostra o estilo, a dinâmica e sua aparência. Para isso, um dos produtos que nós temos para a aparência é o CSS, ou Cascading Style Sheets, que permite definir cor, tamanho, posição e outros aspectos visuais. Normalmente, o CSS ele é do tipo que está mostrando aí, um seletor,
abre chaves, propriedade dois pontinhos, valor separado por ponto e vírgula. Eu posso ter quantas propriedades eu quiser, eu não posso esquecer o ponto e vírgula, até fechando a chave para aquele seletor. Na realidade, existem três maneiras da gente fazer o CSS numa página HTML. O CSS embutido, o CS interno e o CS externo. Vamos começar com o CS embutido. Vamos ver como é que funciona. O estilo embutido, ele é prioritário em relação aos outros estilos. E ele se aplica diretamente na tag, é como se fosse uma propriedade da tag. E existe uma diferença aqui na sintaxe, né? Em vez de chaves, eu uso aspas para poder manter a sintaxe de uma propriedade da tag. Então, vejam, eu marquei aí em H1 a palavra style igual, ou seja, a propriedade style, e entre aspas eu vou colocar tudo que eu quero para aquele estilo, tá certo? E lembrando sempre que é propriedade, valor, ponto e vírgula. Enquanto eu botar propriedade, valor, ponto e vírgula e não fechar as aspas, aquilo é considerado tudo dentro do estilo. Então aí está no exemplo. No meio, eu estou apresentando aí, no meio da transparência, eu estou apresentando o texto feito no Notes para vocês verem, tá? E do lado direito o efeito, aqui onde eu estou falando, né? Eu coloquei o vídeo em cima da página, vocês vejam que está configurado tudo que foi pedido no texto. O CSS trata a cor de três maneiras. Você pode especificar a cor com o nome dela em inglês, ou em hexadecimal, como vocês estão vendo aí, jogo da velha FF0000 é o red, ou no formato RGB. Se você está trabalhando com um editor, um IDE que já trata o HTML5, ele vai mostrar a paleta de cores. Senão você tem que pegar um software, qualquer aplicativo da Microsoft, o Paint, por exemplo, ir na paleta de cores, escolher a cor e pegar a informação de X ou RGB da cor. Né? Então tá aí o estilo Color Blue, H1 estilo Color Green, tá? Aqui em cima eu coloquei o texto mostrando a cor, falando em que ela está aqui, ó. P Style Color Red, tá? Ele quer dizer que vai aparecer em vermelho. Eu marquei e indiquei para vocês verem o efeito disso. Outra forma de especificar o CSS é pelo CSS interno. Ele é de prioridade 2. A primeira prioridade é do que está escrito dentro da tag. Se não, ele é especificado de maneira geral, né? Então, no corpo, lá no head, vocês vejam aí na transparência, eu boto a palavra style, né? Botei a tag style e fechei a tag estilo. Tudo que tiver entre as suas duas tags, eu posso especificar estilos na sintaxe que a gente já viu. Então tá aqui, seletor, bud. Aí abri chaves, aí veio a propriedade, background color, Limen, né? E fechei. Aí botei também para o H1, né? Color marrom, margem left 40 px, pixels, né? Então eu vou colocar tudo aqui no meio. Isso vai ser aplicado a todo o documento. Aí na tela vocês estão vendo o arquivo escrito em texto, né? Tá aqui, internet, e eu especifiquei aqui o meu estilo, tá vendo? Ó, estilo Bud, que foi exatamente background color yellow, H1 color red, tá? Então, esse estilo que foi definido aqui vale para todo documento. No caso, o meu documento, o Bud, que é o que está aqui, só tem o H1, né, e o P. Então, do lado direito, vocês estão vendo o efeito que isso produziu. Existem várias propriedades para serem aplicadas para o corpo, para o H1, para textos, né? Aí, por exemplo, nós estamos colocando background color e color para o corpo, né? A apresentação, o fundo da tela de vocês. O H1, background color black, color white, está dizendo que eu vou botar uma tarja preta, né, na linha e as letras vão sair em branco, né? O div nós vamos ver depois, não vamos tratar agora.
E tem aqui o attest line, align. O attest line é para vocês alinharem o texto. Se você quer centralizar, se você quer botar à esquerda, à direita, justificar. Muita gente que usa o Word sabe disso que eu estou falando. Aí na gravura, vocês estão vendo do lado direito o texto no Notes, né? E observa que eu fiz com o meu estilo colocado na página, ele vale para toda a página. Então tá lá, H1, texto align na direita, né? Por isso que vai ficar até meio cortadinho para ver na minha gravura, na tela de vocês ficaria correto. Tá? Background color e as letras em azul, tá certo? Então tá ali o arquivo aí no Notes. A minha sugestão é que vocês copiem esse arquivo, repitam para o vídeo e faz. E apresentando do lado esquerdo e também vai ficar em cima, né? Como é que fica o efeito dessa especificação. Existem várias propriedades para a gente tratar no texto. Ó, essa aí, por exemplo, teste decoration line. É para a gente sublinhar, colocar a linha por cima, cortar. Então tá aqui, ó, overline, line through, underline, overline, underline. Quer dizer, do lado direito eu botei o teste decoration color. É a propriedade que diz qual é a cor que você vai botar de repente numa linha que você corta, né? Então, teste decoration color, red, né? Então, a minha sugestão é que vocês parem o vídeo, coloca isso lá no arquivo texto de vocês, no Notes, e executa para ver como é que acontece. Aí eu estou mostrando para vocês como é que fica quando eu uso esses comandos. Então está aqui no arquivo texto o style, né? Está dizendo o que eu vou fazer no H1, o que eu vou fazer no P, né? Então todos os H1s que aparecerem no texto, todos os P's que aparecerem dentro do body vão sofrer essa influência do estilo. Do lado esquerdo eu estou mostrando como é que fica a tela quando eu faço a execução. Outra propriedade importante é o text transform. O text transform diz como é que nós vamos usar o texto, se é letra maiúscula, letra minúscula, se eu vou capitalizar. Capitalizar é botar a primeira letra em maiúscula. Tá? Podemos também trabalhar o espaçamento do texto, com texto idêntico, letter spacing, line weight, word spacing, etc. Né? Aí, por exemplo, eu vou test index 50px, quer dizer, eu vou fazer um recuo. Para exemplificar essas propriedades, né, esses formatos, eu fiz aqui no estilo para o H1, né, e para o P a especificação, vocês dão uma olhadinha. Aliás, experimentem, parem o vídeo, copiem isso no texto de vocês, experimentem, executem para aprender. E do lado esquerdo estou mostrando como é que é o efeito desse CSS no. Existem várias propriedades para dentro do CSS, né? O ideal é que quando você precisar de um efeito desses, busque um manualzinho ou entra na internet, vai no W3 School e procura ver, porque lá é uma referência, não há como decorar isso tudo, tá? A não ser que você seja um cara que usa isso todo dia, acaba pegando esses comandos todos, né? Essas especificações todas. Então tem aí, eu estou mostrando para vocês, letter spacing é usado para botar espaço entre os caracteres em um texto. Line weight dá para ver a especificação entre linhas. O workspace verifica a distância entre palavras. O white space especifica como tratar os espaços em brancos. Então vejam aí no exemplo, marcado aí com a setinha. O white space no wrap, quer dizer que não vai haver quebra de texto. Existem efeitos muito bacanas, muito bonitos que vocês podem usar no site de vocês. Então, por exemplo, aí o text shadow é o texto que faz sombra, né? Então, normalmente eu digo qual é a minha horizontal, qual é a minha vertical, e ainda tem o eixo Y, né, que dá um sombreamento, tá? O eixo Z, né? XYZ. Então tá aí, H1 text shadow. 2px vai deslocar 2 pontos na horizontal. Mais 2px, 2 pontos para a sombra na vertical. Se eu quisesse ainda mais um pouquinho, 5px, ele colocaria um alongamento no eixo dos z's, né? Vamos dizer assim. Então, está aí o exemplo e a gente faz efeitos muito bacanas. Vamos ver na prática.
Então, do lado direito, eu coloquei aí o programa, a especificação no Notes. Vocês vejam ali do style, tá? Dentro do header. Isso vai ser aplicado no Bud, lá embaixo. Olha, e do lado esquerdo está o efeito produzido. Olha que efeito bacana, né? Então, vocês, por favor, parem o vídeo e façam, tentem fazer, né? Isso é que vai dar conhecimento para vocês. Outra propriedade importante é o font family. O font family diz a família, né, de caracteres que a gente quer, né? É, New Romance, Arial, Arial Black. Aqui tem, quando a gente coloca o valor da propriedade, nesse caso aqui a gente bota uma vírgula simples. Isso aí é para permitir que o browser, que o usuário está usando para ler essa página, tenha disponível essas fontes na ordem de prioridade. Se não achar nenhuma dessas, ele vai botar o default, mas prioritariamente você está dizendo qual que você quer. Times New Roman. Não achando, vai para Sheriff. Não achando, vai para Arial, etc. Outra propriedade importante é o tamanho da fonte, font size. Normalmente a gente bota, existe algumas unidades, né? A gente bota normalmente em pixels, né? Diz o tamanho que eu quero do texto. Existe uma possibilidade de nós trabalharmos com valores relativos e valores absolutos. A valor absoluto, você diz o tamanho do texto. E valor relativo, você dá um parâmetro relativo. Pode ser um número adaptado, né? Um número que permita que o site se adapte de acordo com a tela de apresentação. Nós vamos ver isso daí. Experimentem isso, coloque isso lá no texto de vocês e tentem executar. A maioria das vezes a gente coloca o tamanho da fonte em pixels, mas existem outras alternativas. O EN, por exemplo, é uma medida gráfica, né, de topografia que permite dimensionar o tamanho da fonte, né? E ele é adaptável. O padrão, normalmente, de um EN é de 16 pixels, né? Portanto, quando eu boto um EN, estou colocando 16 pixels, mas eu posso colocar múltiplos disso. Veja aí nos exemplos aqui do lado direito. H1 está dizendo em 40 pixels, esse mesmo H1 embaixo dá 2,5 pixels, o equivale aos mesmos 40 pixels, tá? Então é uma alternativa que se tem e vocês vão achar muito desses textos marcados, do tamanho marcado com E. Então, galera, vá lá no seu arquivo no Notes, né, ou no Visual Studio e troca as fontes, troca lá, coloca os vários tamanhos para vocês aprenderem, né? É, Existe ainda uma possibilidade de fontes responsiva, né? Responsiva, que é uma fonte que vai se adaptando automaticamente de acordo com a largura de visualização da janela. Normalmente é o VW, né? Então aqui embaixo está um exemplo para vocês verem, ó, Style Font Size 10 VWs. Alô mundo, né? Então, dependendo da tela, isso vai ter tamanhos diferentes. E vamos ver agora as propriedades do fundo do CSS. Eu tenho várias propriedades para colocar o fundo da minha tela. Tem background color, que coloca uma cor. Background imagem, eu posso botar uma imagem. Background repeat, eu posso repetir a imagem, né? Eu posso fixar essa imagem para ela não correr quando o usuário estiver andando com a página. Bom, nós vamos ver essas propriedades, mas é importante que vocês coloquem isso no trabalho de vocês, que vocês façam no Notes, no Visual Studio e experimenta, faz isso várias vezes, troca para vocês verem funcionando. O background color é uma propriedade interessante para se colocar fundo, né, definido no CSS. Vejam aí, Bud, background color, light blue. Vocês podem também definir um grau de transparência para esse fundo. Então tá aí, opacity, né? Então
Ali embaixo não se preocupem com o div, que depois eu vou explicar isso, mas tem Brand Color, Green, Opacity 0,3. Ou seja, eu posso dar um grau de opacidade ou de transparência que pode ir de 0 a 1, tá? Então eu não vou colocar aqui para não alongar o vídeo, mas vocês podem experimentar, né? Coloquem isso no Notes e executem para ver o que acontece. Você pode colocar uma imagem como fundo da tua página, né? Então, background image é a propriedade que eu posso especificar a imagem. Então, vejam aí, background image, dois pontos, e o valor é exatamente a URL, né, da imagem, ou o endereço dessa imagem, tá? Então, aí embaixo, por exemplo, nós temos é, o outro padrão, né, que é background imagem, URL gradiente ponto PNG, ou seja, é uma imagem, né, que a gente pode colocar aqui, ela vai ser o fundo da tua página. Existem várias propriedades que eu ainda posso fazer no background da imagem. Então aqui, por exemplo, eu botei bud, background, image, botei a URL da imagem e botei assim, repeat x. Isso vai repetir essa imagem ao longo de x, na horizontal, né? Pode ser que eu não queira que repita, eu boto não repeat. Posso posicionar background position, right top, background attachment fixed. Isso quando a gente bota o background attachment fixado, quer dizer que eu fixo a imagem. Então, se o usuário fizer rolamento no texto da página, a imagem vai ficar fixa, né? Eu sugiro que vocês peguem lá no Notes, coloquem esses exercícios e façam ver a execução, ver como é que acontece. E assim, galera, nós terminamos essa aula. O importante é que vocês vão no Notes, coloca os textos, os exercícios, pare o vídeo sempre que seja necessário, experimenta, faça o seu código, veja o que acontece, tá? Pratiquem, baixem o material e até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, recomendo para os seus amigos e seus alunos. Você pode baixar material complementar no link que está na descrição dos vídeos. Incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Até a próxima aula.